Olá, seja muito bem-vindo ao Trilha do Mestre Podcast, um podcast feito por professores e para professores. Aqui a gente fala dos bastidores da sala de aula, da vida real do professor, dos desafios, mas também das alegrias e da esperança de uma educação cada vez melhor, mais acolhedora e que entende quem é o professor, quem é o aluno e todos os envolvidos na educação do nosso país e da nossa cidade, que é onde é o nosso podcast, que é Dourados, né? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre diversidade que ensina, diagnósticos e caminhos para uma educação inclusiva e anticapacitista. O objetivo de hoje é a gente conversar sobre as condições do neurodesenvolvimento, da neurodivergência e das condições físicas, né? E principalmente como esses diagnósticos impactam a vida escolar e o nosso olhar enquanto gestor, professor, em relação a essas condições. E para esse bate-papo eu convidei a minha amiga, professora Adriana Sisto, é formada em pedagogia, especializada em várias áreas da educação e tem mestrado em psicologia, então também psicóloga, formada também em várias áreas, ela estava me contando aqui várias especializações que ela tem. Professora Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite e a gente veio aqui bater um papo mesmo, então fique bem tranquila, bem à vontade, que você se sinta bem recebida aqui por nós no nosso podcast. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui, né? Por divulgar a educação, por divulgar os projetos, porque eu sou da educação já faz um tempo e a gente vê, assim, ao mesmo tempo que vê que a educação, ela transforma, ela também tem perdido um pouco da questão da valorização com o passar dos anos. É verdade. E agradeço muito por você estar aqui. A Adriana senta do meu ladinho lá na Secretaria Municipal de Educação e a gente tem identificado vários assuntos em comum, né, Adriana? Que a gente ali move nosso coração. Formação de professores, fala do desenvolvimento humano e isso é muito legal. E eu já quero convidar você a nos seguir, a compartilhar esse episódio com os professores, com todo mundo aí que apoia a educação, né, para que a gente faça isso chegar a mais pessoas, né, que é um assunto, assim, bastante interessante, muito presente na sala de aula e que, às vezes, ainda enfrenta, né, algumas dificuldades. Então, a gente vai bater esse papinho hoje. Mas antes da gente conversar sobre o tema em si, o nosso podcast chama Trilha do Mestre por um motivo muito especial, porque cada um de nós temos a nossa trilha, né? A gente teve que caminhar um caminho para chegar onde nós estamos hoje, né? Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a professora Adriana, o que te levou para a educação, o que te fez ficar. Tá. Eu sou a professora Adriana, mais conhecida como Adriana Sisto. Desde que eu me vi por gente, meu sonho era ser professora. Desde pequenininha. Tem até algumas questões, assim, bem divertidas, né? Que eu ia no banheiro e sentava e na frente colocava as alunas e dava aula no vaso. Clássico! eu falava que eu sempre ia ser professora, que era o meu sonho, né? E me formei, fiz o magistério, fiz pedagogia, fiz algumas pós, trabalho na área há 35 anos, 25 no município e mais alguns anos de particular. E sempre fui movida pela paixão por educar. Hoje eu sempre trabalhei com educação infantil e ensino fundamental. Hoje também eu trabalho com educação de formação de professores, formação de enfermeiros, né? Então eu dou aula na Vital Brasil, com uma disciplina chamada Psicologia da Enfermagem, que é a primeira disciplina do módulo da enfermagem para os técnicos de enfermagem. Então, hoje eu trabalho com adultos também. Legal. Então, assim, essa e sempre foi minha paixão. E o que me faz ficar é esse mover que a educação pode fazer na vida das pessoas. Muito bacana. Assim, o primeiro episódio que abriu o podcast, né, eu falei um pouquinho dessa questão de se você não está se sentindo feliz da educação, vai fazer outra coisa e seja feliz, né, porque quem fica permanece, porque realmente acredita nesse poder de transformação, porque é desafiador, né, Adriana, não é
não é fácil, né? Dizer que a nossa profissão é só morangos do amor, né? Sim, existe uma romantização, né, sobre isso. E até, inclusive, assim, como eu trabalhei a maior parte com educação infantil, muita gente entrava para trabalhar com educação infantil e dizia assim, nossa, eu vou trabalhar com criança porque eu vou trabalhar com educação infantil porque eu gosto de criança. Uhum. E só gostar de criança não permanece. Então, assim, muitos vieram e ficaram, e muitos vieram e passaram. Porque só o gostar, sem ter o dom, você não permanece na profissão. É verdade, né? Você pode falar um pouquinho da sua trajetória na educação inclusiva? Vamos dizer assim, se alguém perguntasse por que a Adriana está aqui conversando com a gente sobre diversidade, o que você poderia falar? Primeiro que, durante a minha profissão, eu peguei vários alunos, teve vários alunos que passaram por mim, que tinham diagnósticos, porém não eram conhecidos. Uhum. Teve um aluno, quando eu trabalhava numa escola particular, ele tirava toda a roupinha, ele ia lá para a roda, ficava rodando a roda, e naquela época, isso foi em 89, 90, não tinha diagnóstico, né? Depois teve um outro aluno também. Então, assim, durante a minha vida de trabalho, sempre passaram alunos que me mostraram, de alguma forma, que eles funcionavam de uma forma diferente. Uhum. E aí, as mães dos autistas também sempre me procuraram, sempre gostaram muito de mim. Inclusive, um abraço para o Grupo Acolher, para a Família Azul, que são as mamães das crianças especiais. E, no fim, os meus filhos também foram diagnosticados como crianças especiais. Então, assim, tudo isso me aproximou da educação especial. Entendi. Então, ela vive, tem experiência e tem formação na área. E por isso que eu convidei ela para vir aqui bater esse papo conosco. Vamos começar, então, falando ali um ponto de partida ou rótulo em relação ao diagnóstico, né? O que ele é? Ele é um ponto de partida? É um rótulo? Como que funciona? Então, o diagnóstico, na verdade, ele é um ponto de partida. Por quê? Muita gente pega o diagnóstico como muleta. Uhum. Então, o diagnóstico ele não deve ser usado dessa forma. Por quê? Por que nós falamos que é ponto de partida? Porque a partir do diagnóstico eu consigo estimular a criança da forma adequada, estimular o indivíduo da forma adequada. Uhum. Porém, você pegar como rótulo não é legal, porque tem muita gente que fala assim, meu filho é assim porque porque tem TDAH, meu filho é assim porque ele é autista, meu filho é assim... E às vezes, muitas vezes, falta limite para as crianças especiais. Uhum. Então, por quê? Porque se apoia no diagnóstico. Então, outra coisa, o diagnóstico também não deve ser uma taxação para a criança ou para a pessoa. Então, ele deve partir do ponto de vista que, a partir do diagnóstico, a gente consegue fazer o tratamento. No caso, o meu filho, que foi diagnosticado, eu tenho 2 especiais, um que foi diagnosticado com 16 anos, eu fiquei muito bravo quando saiu o diagnóstico, não por ele ser TEA, mas por não ter tido o diagnóstico antes, porque eu procurava. Eu sabia que ele tinha alguma coisa. Então, para nós foi um alívio. O diagnóstico lá em casa foi muito bem-vindo. Porém, como eu não tinha o diagnóstico, eu não conseguia as terapias para ele pelo plano. Então, a partir do diagnóstico é a hora que a gente traça o plano de terapias, de acordo com a necessidade especial da criança. O que é um diagnóstico em saúde mental, um diagnóstico em saúde física, né, algum problema, e um neurodesenvolvimento? Tem diferença ou é tudo a mesma coisa? Como que é isso? Sim, diagnóstico mental e físico, ele tem diferença do neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento, ele é uma forma diferente de pensar. Uma forma diferente de funcionar. Até na área da psicologia, como eu tenho estudo nas 2 áreas e permeio por elas, tanto a educação quanto a psicologia, nós falamos assim que é a forma de funcionamento que acontece diferente. Agora, uma deficiência física é alguma parte do corpo que é comprometida. Uma deficiência mental é uma parte do cérebro que é comprometida. Mas o diagnóstico de neurodivergência é a forma de pensamento.
Tanto é que às vezes as pessoas falam assim, nossa, essa criança é autista, nem parece. Essa criança é, sei lá, porque o Down, ele tem características físicas, né? Aquela bolsa embaixo dos olhos, as orelhas, a língua largada. Porém, alguns outros transtornos não têm, por isso são chamados transtornos. E é importante a gente saber essa diferença exatamente para a gente não minimizar o diagnóstico, né? Sim. Porque é bem essa fala, nossa, nem parece, Nem né? parece. Legal. Então, como que o diagnóstico pode auxiliar os educadores e as famílias? É uma forma mais fácil de esclarecer a forma que a pessoa é e funciona. Então, por exemplo, quando sai o diagnóstico, a maioria que recebe o diagnóstico, não no caso da deficiência, às vezes, física, porque a deficiência física ela já compromete mais, mas no caso da neurodiversidade, o diagnóstico ele vai auxiliar a pessoa a se entender e a família a entender a forma que a pessoa reage a certos estímulos. Porque muitas vezes a pessoa especial ela se sente diferente, principalmente o TEA, o autismo nível 1. Por quê? Ela a vida inteira ela se sente diferente, mas ela não sabe dizer o porquê. Então foi até interessante quando eu disse assim para o meu filho, eu falei, olha, saiu o diagnóstico. Ele falou, mãe, sou autista? Eu falei, é. Aí ele pegou e falou, eu falei, você ficou feliz? Agora você vai ter que provar para os outros que você é melhor ainda que os outros, porque você tem uma certa limitação e você vai precisar superar. E a limitação na comunicação, no caso do autismo, né? Ou da socialização, depende, cada um cada um tem uma forma de funcionamento. E aí ele disse, não, agora eu sei que eu não sou apenas o garoto esquisito da turma. E muitas vezes eu trabalho com muitos pacientes no consultório que têm diagnóstico tardio. Esses dias saiu o diagnóstico de uma paciente minha de 32 anos. E aí ela falou, agora está explicado por que sempre eu sofri. Tipo, ela sofria, ela sabia que ela era diferente, ela não se entendia. Então, o diagnóstico ele vem no sentido de facilitar tanto para a família quanto para a escola na forma de lidar com a criança, no caso da escola, na forma de lidar com as necessidades dele de acordo com o que ele entende. Às vezes é só uma forma de explicar diferente que você precisa. E às vezes é só um acolhimento. Às vezes é só um acolhimento. Momento que ele está mais disperso, ou que ele está mais ansioso, né? Sim, sim. E eu já citei provavelmente em algum episódio, mas nesse episódio eu quis deixar para conversar e falar um pouquinho mais do meu diagnóstico, né? Eu recebi também um diagnóstico tardio de TDAH e autismo. Né? E assim como ela disse que foi com o filho dela, foi comigo também, um alívio, porque eu sempre soube que alguma coisa não estava certa. Eu era uma adulta funcional, eu conseguia fazer o que eu precisava fazer, mas eu estava exausta. Até que eu cheguei num momento de diagnóstico de burnout na minha profissão. Então eu sempre amei ser professora, mas como professora de inglês, que atuava em 16 a 32 turmas, dependendo, né, se eu tinha 2 períodos de aula ou não, eu me sentia extremamente sobrecarregada exatamente por conta do convívio social. Eu tinha muito contato com muita gente. E isso me deixava extremamente sobrecarregada e eu não sabia por quê. Eu falava, nossa, mas eu amo dar aula, por que eu fico tão cansada? E eu também não dava conta de algumas questões do meu dia a dia. Por exemplo, a minha casa sempre foi muito bagunçada, porque eu não dava conta de organizar. Então, eu ainda estou descobrindo o que é do TDAH, o que é do autismo, né? E aí eu vivia nessa dicotomia, digamos assim. Porque mesmo porque o gene do autismo e do TDAH, ele é o mesmo. O que muda são só os comportamentos. O autista, ele é mais introspectivo e o TDAH, ele é mais ligado. Ele é mais sociável, ele é mais impulsivo.
Então, eu vivia nessa balança. Tinha momentos que eu era muito do TDAH, impulsiva, e gosto de gente, gosto de conversar com as pessoas, mas isso acabava me cansando demais, porque o autista tem esse momento de reclusão. Eu tenho que ter um tempo a mais para eu me recuperar depois de uma interação social, que eram coisas que eu não entendia antes, né? Então, para mim, receber um diagnóstico foi exatamente um ponto de partida, porque eu entendi o que é que eu precisava fazer, o que eu precisava respeitar, o que eu precisava adaptar na minha rotina para que eu não sofresse tanto com as consequências, né, dessa interação social, é por legal exemplo. você dizer isso, porque assim, nós temos muita questão do estigma, né? O autista não olha nos olhos, o autista não abraça, o autista... Mas, gente, o autista nível 1 é o mais difícil de detectar. E ele é o mais prejudicado, porque as terapias, elas vêm tardias por causa do diagnóstico tardio, né? Então, assim, vamos desmistificar essa questão. Hoje já não usa mais nível 1, né? É o autismo em si. Mas vamos desmistificar essa questão. Porque cada um, como a gente diz na psicologia, tem uma forma de funcionamento, cada um se adapta ao seu dia a dia da melhor forma. Então, assim também nós temos as crianças na escola que a gente precisa descobrir como eles aprendem. Para que a gente possa adaptar e tornar mais fácil também, né? A gente acaba rotulando, querendo ou não, né? Sim. E lógico que a gente vai aprendendo, né, no caminho também, a gente erra também. De acordo né? com o novo DSM, nós já não falamos mais nível 1, 2 ou 3, né? É autista. É autista. E aí cada um precisa... Não tem o Asperger mais, caiu, né? Isso falando em relação ao autista, né? O autista é autista, pronto, Isso. né? Uns vão precisar de mais suporte em alguma área, ou não. Outros têm mais dificuldade na fala, ou não. Outros têm mais... Tem alguns que têm mais ecolalia, outros têm mais movimentos repetitivos. Tem alguns que são verbais, outros são não verbais. Alguns são funcionais, outros não funcionais. Então, isso vai de acordo com a característica de cada pessoa. E por isso que é um espectro. Por isso que é um espectro. Espectro. né? Porque cada um tem uma característica, né? E aí, pensando nisso, a gente precisa falar da importância de uma escuta ativa e da parceria com os profissionais da saúde, né? Quando a gente pensa, às vezes tem aquela querer fazer aquela divisão, né? Não, a educação é uma coisa, a saúde é outra, não, né? E até a questão do diagnóstico. Não sei se eu estou adiantando alguma coisa aqui, problema. mas Pode já ir. vou falar. Porque, assim, quando nós, educadores, percebemos que tem uma criança que precisa de ser analisada, né, porque ela funciona um pouco diferente, nós chamamos a mãe e dizemos assim, ela precisa de um especialista. Tá, mas qual especialista? Como? Para onde eu vou? Entende? Aí, a maioria das crianças que vão direto, ou das pessoas que vão direto em um psiquiatra ou neurologista, no caso, psiquiatra acima de 16, neurologista abaixo dos 16. Crianças são diagnosticadas com TDAH e ansiedade, e adultos são diagnosticados com bipolaridade ou transtorno de ansiedade generalizada, que daí já entra a questão do pânico e tudo mais. Então, assim, quando nós chamarmos os pais para dizer assim, olha, leva o seu filho em especialista. Não estou dizendo que não pode ser levado direto nesses especialistas. Eles são habilitados para isso. Porém, existe a necessidade de uma análise neuropsicológica. Porque a análise neuropsicológica ela vai traçar todo o funcionamento cerebral. Então, ela vai dizer se tem... dislalia, dislexia, TDAH, autismo, e uma série de neurodivergências, além de síndromes. Porém, essa análise é feita por um neuropsicólogo, aí depois você pega toda essa documentação e leva para um neurologista, no caso até 16 anos, ou para um psiquiatra, no caso maior de 16 anos. Porque aí sim a gente vai poder comprovar se tem algum funcionamento que está fora, que está fora do padrão ou dentro dos padrões.
Uhum. E isso é muito interessante, né? Porque eu contei para você hoje, né? A gente estava conversando de manhã, que o meu diagnóstico veio por conta de uma questão de atestado médico, né? Que deu um problema no meu atestado, eu troquei o psiquiatra, ele identificou o TDAH, me encaminhou para uma terapia cognitivo-comportamental. E foi lá na terapia cognitivo-comportamental que eu recebi o laudo, o diagnóstico de autismo, né? Porque ela começou a analisar e falou, Kátia, tem mais coisas, não é só o TDAH, né? Então, é bastante interessante essa fala agora da Adriana nesse sentido. Porque, às vezes, a gente não sabe aonde ir, não sabe como procurar, né? Então, no meu caso, eu não fui procurar, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Quando disseram para mim, procura um né? especialista, na época eu não estava estudando ainda na área, aí cada dia eles falavam, leva no psicopedagogo. Aí leva num psiquiatra, leva no neuro, leva num neuro... Eu chegava a levar meu filho, eu saía daqui 3h30 da manhã, chegava a levar meu filho lá em Campo Grande, num neuropediatra, que na época não tinha aqui, e assim, não tinha pelo plano aqui, eu buscava lá. Foram 4 anos ele tomando remédio para desatenção, e no fim não era, era atenção concentrada, que é diferente, tá? Então, assim, eu também padeci essa questão de passar por médico até conseguir fechar um diagnóstico. Como ele diz, mãe, eu coleciono laudos, né? É um caminho, então, né? assim, isso é uma experiência e que eu venho conversando, como eu tenho um menor que eu levo para as terapias, para o ABA, para a TO, para a psicomotricidade, é uma conversa que a gente tem como se diz, nas recepções das clínicas, que a maioria das mães também passaram por esse, como se diz, por essa trilha, por essa trilha, né? Uma trilha. Até conseguir o diagnóstico. Importante, então, a gente buscar conhecimento, né? Eu já tive um aluno que ele já tinha passado por 3 escolas, já tinha reprovado em 3 escolas particulares. Família bem, assim, financeiramente, que poderia ir atrás de recursos. Porém, todo mundo falava, esse menino é perfeito, ele só tem preguiça. E, no fim, ele veio para mim, na época, para mim trabalhar com ele como aula de reforço. E aí eu trabalhei com ele 2 dias, falei para a mãe, olha, eu vou falar uma coisa, eu posso até ficar enrolando com ele aqui, mas esse menino não tem só preguiça, não. É assim, vai, procura um neurologista, faz isso, faz aquilo. Ela levou ele no neurologista no mesmo dia, para você ter uma ideia. Ela conseguiu, porque assim, podia pagar. Tinha condições, né? E na hora ela me ligou, era 5h da tarde, ela me ligou. Adriana, você acredita que ele tem o que você falou? A dislexia. Por quê? Porque aparentemente também é uma pessoa saudável. Ele só tem uma diferença no modo que ele processa a leitura e a escrita. A dislexia é a diferença no modo que processa a leitura e a escrita. E a dislalia é a diferença no modo que processa a matemática. E assim vai, né? Tem a disgrafia, tem... Então, a análise neuropsicológica, ela traça todo esse perfil. E isso ajuda muito para os professores, para os educadores na escola, a gente entender. Porque, às vezes, você olha a criança olhando para você e você não sabe dizer... Tipo assim, ele está entendendo, não está? Como que... O que está acontecendo? Porque, às vezes, a criança não fala. Fica retraída, né? Porque com medo até do julgamento, desse rótulo, né, que ele pode receber. Às vezes ele também não entende por que ele não aprende. Entende? Ele está ali, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho de uns termos atualizados e uma linguagem aí respeitosa para essas diversidades que a gente encontra na nossa vida e na educação. Por que necessidades especiais caiu em desuso em muitos contextos? Porque justamente enfatiza a deficiência que a pessoa tem, né? Então, hoje, o termo mais usado é com alunos com necessidades educativas específicas ou alunos com deficiência. Porque se você falar assim, aluno com deficiência intelectual, tudo bem. Mas, olha... Aquele ali, é assim porque ele tem deficiência intelectual, né? Então, assim, já enfatiza
como se diz, enfatiza a deficiência da pessoa. Então, são pessoas que aprendem diferente. Por isso que a gente fala, né, alunos com necessidades educativas específicas. Por quê? Porque a pessoa que às vezes não tem a visão, ela tem a audição mais aguçada. A que não tem audição, ela tem a visão mais aguçada. No caso da deficiência intelectual, muitas vezes ele precisa de alguma coisa na prática. Que ele não funciona no abstrato. Precisa do concreto. Ele precisa do concreto. Então, por isso que tem essa questão das aluno com necessidades educacionais especiais. Por isso que ele precisa de um professor apoio para isso, para adequar as atividades para ele. Entendi. Os usos preferenciais, né? Eu fiz uma pesquisa e você vai me corrigindo. Pessoa com deficiência física, no caso, né? Chamada de PCD, é isso mesmo? Pessoa com condição do espectro autista, TEA, que é hoje. TEA. Pessoa neurodivergente, tem algum termo? Não. A neurodivergência, ela entra o quê? Ela entra o que eu falei. A forma do cérebro funcionar diferente. Que entra a dislexia, o TDAH, que são pessoas que não têm nada aparentemente físico, mas que têm algum transtorno que, se bem trabalhado, explorado, a pessoa desenvolve muito mesmo. E chega a um nível, às vezes, até maior do que outros. Que não tem neurodivergência. Que não tem neurodivergência. Até a questão das autossabilidades. Porque tem pessoas que têm muito potencial, mas ele tem autoestima muito baixa. Ou então, os assuntos que ele se interessa são assuntos que os outros não se interessam. Então, até essa questão das autossabilidades é considerada uma neurodivergência. Pessoa com paralisia cerebral, entre outras, se encaixam em algum termo ou tem algum termo específico? São PCDs. E qual que é o papel da linguagem na construção de uma escola ali anticapacitista? O que a gente poderia... Só um pouquinho voltando, porque a diferença do PCD para o neurodivergente é que o PCD ele tem alguma característica física. E o PCD é neurológica. E o neurodivergente é... O PCD é física. Físico. E o neurodivergente é neurológico. Neurológico, ok. Tá? A linguagem, né, na construção dessa escola anticapacitista, né? A gente já falou um pouquinho do cuidado que precisa ter, por exemplo, para não usar o diagnóstico como rótulo, né? Sim. E como tem alguma questão na linguagem, na forma de tratar, que a gente pode ter mais cuidado? Usar os termos específicos que nós acabamos de falar. Por quê? Porque dependendo do termo que você usa, você vai estar acentuando a dificuldade ou a deficiência. Tá? Então, assim, o que é anticapacitismo? O que é capacitismo? É como que eu posso dizer? O preconceito contra essas pessoas, certo? Contra pessoas especiais. E aí, o anticapacitismo é a pessoa que luta em favor a esse preconceito, tá? Então, o anticapacitismo, ele luta contra a discriminação do preconceito, contra a discriminação da deficiência mental, da deficiência intelectual. Esse é o anticapacitista. Agora, o capacitista é o que acusa. Entendi. O capacitista é aquele que vai usar o diagnóstico, então, para, de alguma forma, discriminar aquela pessoa que tem algumas ou deficiência física ou neurodivergência. E o anticapacitista vai trabalhar, então, para que isso seja erradicado da escola, digamos assim. Isso. E aí, então, a escola precisa trabalhar nesse sentido, da erradicação. Eu não sei se a gente pode citar alguma instituição. Pode sim. Mas, assim, eu vejo que, hoje, o Instituto Federal é uma instituição que, desde o momento que você pisa lá dentro, eu não sei, pode até ser que tenha algum caso. Mas,
de tudo que eu conheço, e eu tenho pacientes que estudam, que são TEA, que estudam lá, eles são uma escola assim, totalmente que combate dedicada o ao bullying, combate. dedicada ao combate do bullying, do anticapacitismo, de todas as formas de preconceito. Que bacana, e é bom saber, porque às vezes a gente também não sabe onde buscar ajuda. E provavelmente seja uma escola que poderia contribuir muito, né? Para outras escolas nesse sentido, né? Como que eles conseguem trabalhar isso lá, né? Fica aí também um desafio para nós, né? Buscarmos a ajuda nesse sentido, para que cada vez mais as nossas escolas tenham esse cuidado, né? Porque acontece muito da gente ouvir, né? Que agora todo mundo tem laudo. Agora todo mundo é TDAH. E a gente acaba minimizando o diagnóstico de quem realmente precisa desse cuidado, desse olhar, né? Vamos falar então das neurodivergências em sala de aula. Você já falou um pouquinho o que significa ser neurodivergente, né? E o que é a dislexia, descalculia, você já falou também, TDAH. Já adiantei um pouco aí. Não tem problema. Mas como identificar os sinais? A neurodivergência é a forma de pensar diferente, né? Sim. Como identificar os sinais? A criança, por exemplo, a dislexia. A criança, ela não consegue, ou a pessoa, ela não consegue juntar todas as partes de uma palavra. Você falei aqui, sacou, agora junta. Ela fica assim. Então, ela não consegue, aquilo bagunça tudo na cabeça dela. É a mesma coisa a dificuldade com a dislalia, que é a dificuldade com a matemática. Outra questão, o TDAH. Gente, criança com TDAH é ligada. E aí, assim, criança com TDAH tem necessidade, às vezes, a maioria das vezes, de medicação. Por quê? Porque senão nem ela consegue se concentrar, tá? O psicólogo, ele não é totalmente a favor de uma medicação, porém, em muitos casos de depressão ou de TDAH e etc., é necessário. No caso da escola, isso é muito necessário, porque ele centra. Ele centra a criança. E o dia que a criança não toma medicação, o educador sabe. Evidente. Fica evidente. Então, assim, precisa de ter esse cuidado. Então, a partir do diagnóstico é que a gente tem essa clareza desse cuidado. Aí os pais falam, mas eu não quero dar o remédio controlado, que é pro resto da vida, e não sei o quê. Só que se é uma coisa que vai fazer bem para a criança, para ela poder aprender, para ela poder centrar, para ela poder sentar ali, porque tem muitas crianças que têm muita capacidade acima do normal, porém ele não consegue desenvolver todo o seu potencial porque não centraliza. Exatamente. E em relação à medicação, por exemplo, trazendo novamente o meu caso, eu comecei a tomar a medicação que o psiquiatra indicou e aquilo para mim, gente, eu não conseguia fazer mais nada, porque eu estava num estágio assim bem depressivo, com burnout e tudo mais. Então eu só queria saber de dormir, de deitar, eu não rendia em nada, não conseguia fazer nada. Quando eu comecei e eu tomava antidepressivo, né? Para ansiedade, para TAG, né? E eu não estava rendendo nada. Quando eu comecei a tomar o remédio do TDAH, parece que foi como tirar com a mão. Gente do céu, como eu rendi. E eu sempre fui, até o médico falou, o psiquiatra falou, né? Provavelmente seu hiperfoco é o estudo, porque eu nunca tive problema com a escola. Só que eu também não via nada ao meu redor quando eu estava lá, né? Podia cair, podia fazer qualquer coisa na minha volta, porque eu estava totalmente ali. Eu não ia no banheiro, eu não comia, não fazia nada. Eu não interagia com meus colegas. Porque a sua hiperatividade, ela é mental. Isso. Existe uma diferença entre hiperatividade física, mental e combinada. O autista, geralmente... Falei, vamos falar sobre isso, que é legal. Achei que você ia falar sobre não, isso. Vamos falar. O autista, geralmente, ele tem a cabeça que roda a mil. Aí você olha a pessoa e fala, nossa, essa pessoa é calma. Só que a cabeça tá a mil, né? E, então, essa é a hiperatividade mental. A física é aquela que todo mundo conhece, que é a pessoa que não para. E a combinada é a hiperatividade física, mental, junto com a impulsividade. A minha é combinada. E muitas vezes a hiperatividade combinada, ela vem também com altas habilidades. Olha aí, quem sabe tem mais um diagnóstico. diagnóstico. E aí pensa uma criança com
hiperatividade combinada e altas habilidades. Deixa eu colocar professor doido. É verdade, né? Então, assim, é muito importante a gente saber os sinais, enquanto educador, para que a gente possa, né, direcionar também. Porque às vezes a gente, meu Deus, esse menino para quieto. Mas é super inteligente. A reclamação da minha filha na escola é, nossa, ela é muito inteligente, faz tudo, mas não para quieta. É porque a hiperatividade, ela vem de dentro. Ela é uma turbulência interna. E até o cérebro do hiperativo, ele bate, sabe a arritmia cardíaca? O coração não bate diferente? Sim. A arritmia cardíaca, o cérebro bate diferente. Então, no eletro, muitas vezes você já detecta se é bem acentuado. Ai, que legal. Vou atrás também fazer outra coisa, assim, não é qualquer um que é hiperativo, porque hoje em dia tem muitas crianças sem limite. Sim, e aí, isso é hiperativo, fulano é hiperativo. Não, para se detectar uma hiperatividade, tem que fazer exame neuropsicológico. Exatamente. Tá? Porque às vezes você vai, conversa 5 minutos, o pai vai, conversa 5 minutos com o especialista, aí ele fala, bom, de acordo com o que você está me trazendo, os sintomas são esses, então o diagnóstico é esse. Porém, muitas vezes é falta de limite. Não estou dizendo que não existe hiperatividade, existe muito. Porque as crianças de hoje já nasceram com o dedo no botão. Eu falo, eles têm um chip diferente, gente. Antigamente, a gente fazia uma coisa por vez. Hoje, eles já estão, assim, pode ver até a gente, com o celular aqui, a TV ligada, o foco, ele é duplicado. Então, é muito importante que o professor fique atento a isso e não classifique tudo como falta de educação, mas que também não generalize que todo mundo também precisa, né, de alguma medicação, alguma coisa assim, né? Tem que ter a posição do profissional de verdade, né? E aí, assim, cuidar também, pedir para as famílias encaminharem para o diagnóstico. Cuidar também para não diagnosticar. Porque tem muito professor que já chama o pai e fala, esse menino tem tal coisa. Então, ele já dá um de clínico ali, né? E porque, assim, a psicopedagogia, ela te habilita para você trabalhar na clínica. Porém, ali na escola, você não pode exercer esse papel. Na escola, você é o professor. Você é o professor. Vai identificar que algo está fora do comum ali, eu né? sempre disse, eu sou psicopedagoga, sou psicóloga, sou neuro, mas na escola, eu sou professora. Entende? Ali o meu papel é esse. Até porque também, para que o professor não abarque, sobrecarregue, né? Se o professor focar no seu próprio papel, ele não vai se sentir tão sobrecarregado também. Senão ele assume funções que não são dele. E aí ele sobrecarrega mais ainda. E aí a saúde mental dele fica comprometida. Sério. Né? Porque eu ouvi alguns colegas comentarem também, né? Falar, agora a gente tem que ser tudo. Tem que ser psicólogo, tem que ser médico, tem que ser, né? Então, não, né? A nossa fala aqui é no sentido de trazer você a reflexão de que enquanto professor você pode identificar os sinais e encaminhar para que a família, para que a escola, né, a gestão escolar oriente as famílias. Observar por que a criança não está aprendendo, né? Em qual área que ela tem dificuldade, se ela tem algum comportamento diferente dos outros. É nesse sentido, né? E aí encaminhar, assim, fazer um relatório e junto com o coordenador e passar para a família, né? Dizer, olha, nós observamos assim, 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 vamos procurar especialista e aí dizer quais especialistas, que é a principal, né? E aí, a partir da recepção dessa devolutiva do profissional, né, adaptar o seu trabalho de forma que atenda ali a necessidade, né, do aluno. Quais são boas práticas pedagógicas, então, adaptadas aí, universais para essas condições? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente fala assim, não tem recurso. Tá, só que tem muitas coisas que nós conseguimos adequar na própria sala. Por exemplo, eu cheguei uma vez numa escola que tinha uma criança, por exemplo, a parede aqui, uma criança hiperativa com TEA do lado da parede, uma outra com TEA do lado dela que gritava o tempo todo, e a professora aqui, uma carteira na frente e outra atrás. O que aconteceu com esse aluno? Hiperativo que estava aqui nesse canto, hiperativo com TEA, que estava aqui preso, ele começou a arrancar todos os cabelos. Estava puxando. Por quê? Porque ele não tinha para onde ir, o que fazer. Se sentia preso. Ele se sentia... Então, assim, isso é uma adequação o quê? Pedagógica.
E segundo a professora, ela estava fazendo aquilo que era o melhor para o aluno. Mas, na verdade, aquilo estava sendo um pouco prejudicial para ele. Porque pensa um hiperativo combinado nessa situação. Então, assim, muitas vezes a gente fala não tem recurso, mas às vezes é só mudança na metodologia. No meu caso, por exemplo, a questão do esquecimento. Eu sou muito esquecida. E eu já tinha algumas ferramentas que eu mesma tinha colocado para mim, porque eu percebi, por exemplo, eu morria de vergonha de chegar na minha sala de aula e não lembrar onde eu tinha parado com os meus alunos, né? Falei, gente, eles vão ver que eu sou incompetente, né? Então, eu já tinha adotado o diário de bordo para o meu trabalho, que era uma forma de me organizar para que eu não esquecesse, né? Então, assim, às vezes são coisas simples, né? Uma ferramenta que você vai adotar. E outra que a minha terapeuta agora colocou, que foi a escrita terapêutica. Escrita terapêutica. Que para mim é ótimo, porque eu descarrego tudo que está aqui no papel, né? Outra coisa, por exemplo, com o meu filho acontecia muito assim. Ele não copiou. Aí depois, eles me chamavam de 15 em 15 dias na escola. Ele não copiou. Aí depois me chamavam, nossa, ele gabaritou a prova, não sei como. Então, assim, entender que as pessoas também têm uma forma diferente de aprendizagem. Ele não precisava copiar, porque ele aprendia, ele ficava desenhando. Aí diziam que ele tinha déficit de atenção, o que, na verdade, era uma forma dele se estabilizar. De regulação. Né? Então, assim, ele pode estar desenhando, mas ele está aprendendo. Então, de 15 em 15 dias, elas me chamavam, ele não copiou. Aí depois chegava na prova, ele gabaritou a prova, não sei como. Porque era diferente o jeito dele lidar, só isso, Isso, né? Então, assim, é só entender a forma de lidar com a criança, é só uma pequena mudança na metodologia. Só que elas me diziam assim, não, ele precisa copiar, porque o nosso sistema de avaliação, ele é escrito. Ele sabia escrever. Tanto é que quando ele pegava para ler e para escrever, ele fazia tudo. Como que ele fazia a prova? É verdade. Só que naquele momento da aula ele não precisava copiar. Então, assim, entender também a necessidade de cada criança. Às vezes é só uma questão na mudança da metodologia. Eu tive alguns alunos e, assim, acho que por já perceber que eu tinha alguma coisa, essa questão para mim sempre foi muito mais fácil de lidar. Então, eu tinha alunos, por exemplo, que eu via que desenhava o tempo todo, eu pedia para ele fazer um desenho sobre o assunto da aula. Que aí eu conseguia registrar que ele estava prestando atenção na aula, né? Ou combinava com eles mesmo, né? O que você pode fazer para a professora registrar que você está participando da minha aula? Professora, eu posso fazer um relato para você no final. Olha só. Ótimo. Ouvia o relato do aluno e registrava. O aluno está acompanhando, né? Então, são formas fáceis de adaptar o trabalho, né? Eu tinha alunos, por exemplo, na aula de língua inglesa, que eram muito desenvolvidos nessa parte, né? Eu perguntava, você acha que você auxiliar os seus colegas vai te ajudar a desenvolver na aula? Acho, professora. Então, tá bom, você vai ser o monitor da turma na aula de inglês. E a gente ia fazendo esses combinados, porque eu tive pouquíssimos casos de indisciplina nas minhas aulas, de não conseguir que o aluno acompanhasse, sabe? Porque isso é uma coisa natural minha. Justamente porque você desenvolveu o quê? Você desenvolveu a afetividade. As nossas aprendizagens, elas são afetivas, elas são pelos sentidos, né? Então, o que acontece nesse sentido? Todas as coisas que nós lembramos, por exemplo, o cheiro da casa o cheiro da comida da minha mãe, a imagem da casa da minha avó. Às vezes você passa num lugar e fala, nossa, essa casa parece a casa que eu morava na minha infância, né? Por quê? Porque foi uma aprendizagem através dos sentidos e envolve o afetivo, tá? Então, as nossas aprendizagens, elas são afetivas. Por isso, a escuta ativa dos professores com a família também é muito importante, porque você nunca sabe o que o outro está passando. Tá? Então, assim, escutar realmente de forma sem julgar. Isso é muito importante. Que a gente perceba nosso aluno, né? Eu acho que sim, o aluno e às vezes até a família, né? Sim, às vezes até a família também. Nós temos algumas questões de condições físicas e barreiras estruturais nas nossas escolas, né? E a gente percebe que em algumas questões a gente avançou, mas ainda tem algumas coisas, né?
a serem vistas, né? Você já até citou em relação, por exemplo, à disposição da sala, né? Isso pode ajudar os alunos neurodivergentes, por exemplo. Nós temos algumas adequações para os alunos que têm alguma deficiência física, que são as rampas, né? Os corrimões, que ajudam, o banheiro adaptado, enfim, o que mais que a gente pode pensar em condições físicas que impactam ali o cotidiano escolar? Olha, é muito interessante isso, porque assim, o momento que você precisar de uma cadeira de roda é que você vai ver. Não é tão fácil assim. Porque até na universidade, na Universidade Federal, nós tivemos uma aluna cega e ela não ficou. Porque o material não conseguia ser adequado a tempo, as condições físicas, às vezes o elevador estava quebrado, ela tinha que subir pela escada, tinha todo... Então, assim, ainda existem muitas barreiras. Uhum. E nesse sentido, a gente tem no nosso setor lá, uma colega que é cega, né? E como foi impactante para mim, porque assim, apesar de a gente estudar e de saber as adaptações, quando ela chegou, não tinha nada adaptado para ela lá. Né? E a gente percebeu essa ansiedade que tinha nela, né? Teve alguns momentos que a gente precisou conversar com ela, inclusive quero chamar ela para vir conversar com a gente, porque ela é uma querida, né? Para ela falar disso, porque a gente não vê, se a gente não passa, a gente não vê, não é? Isso. Isso é muito importante também, principalmente na neurodivergência. Tem muitos profissionais trabalhando. Não estou dizendo que não são especializados para isso, são especializados, mas muitas vezes não têm a experiência. Uhum. Então, assim, muitos professores também. Então, é fácil você dizer assim, fulano é assim porque é mal educado, isso não existe, não sei o quê. Mas, assim, será que é isso mesmo? Será que ele não tem uma neurodivergência? Uhum. Né? Isso é importante, que a gente vai começar a observar o ambiente. Eu falo assim, foi uma coisa que eu falei, eu tenho dificuldade de perceber as coisas sozinha. Mas se alguém me direciona, eu começo a olhar para aquilo, né? Sim. Então, nessa questão da acessibilidade física, da comunicação, da atitude que você tem que ter diante daquela pessoa, né? Por exemplo, você sabe, professor, como auxiliar uma pessoa cega? Né? Como que você vai ali direcionar ela? Você tem que carregar ela pela mão? Como que você vai agir? Né? Eu peguei o costume com o professor Carlos, que foi secretário de Educação na gestão anterior, quando ele vai fazer algum vídeo, alguma coisa, fazer audiodescrição. Inclusive, está faltando isso no nosso podcast, isso, nós viu? não fizemos, mas isso que eu ia falar, deveria ter começado com a autodescrição. Mas é uma coisa que eu tenho tentado me habituar, né, a fazer. Então, quando eu chego lá no setor que eu encontro a Ziza no corredor, qualquer coisa, oi Ziza, tudo bem? É a Kátia, como é que você tá, né, e tal. Porque antes eu passava batido, nem lembrava. E aí, assim, como que funciona a autodescrição? É dizer como que você está, como que você é. Por exemplo, eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo claro, estou vestindo azul. É como que você está naquele momento. Quem você é e como você está. Uso óculos, né? Então, essa é a autodescrição, porque uma pessoa cega, ela te imagina uma pessoa com baixa visão, ela te imagina pela sua autodescrição. Então, assim, são coisas que passa batido se você ou não se prepara para aquilo, ou nunca teve contato com aquilo, né? Sim. E, então, às vezes, precisa de adaptações, mas nem tudo envolve grandes recursos financeiros. E, às vezes, a gente acaba colocando empecilho, e, às vezes, é só uma adequação atitudinal. Sim. Às vezes, é só uma questão de comunicação, né? Por exemplo, eu preciso de previsibilidade, né? Então, senão você se desorienta todinha, né? Bagunça todo o seu script, vamos dizer. Exatamente. Então, assim, se eu tenho um roteiro aqui, vou embora. Né? Mas se eu preciso, por exemplo, fazer uma conversa sem um direcionamento, às vezes eu tenho uma conversa mais pessoal, eu tenho bastante dificuldade. Então, lá no nosso setor, por exemplo, quando eu avisei a nossa chefe que eu estava fazendo essa investigação. Então, quando eu recebi o diagnóstico, já entreguei para ela
e falei, olha, vai ter momentos que eu vou esquecer. Então, eu fui falando, né, aquilo que eu precisava. Sim. Isso é muito legal, o autoconhecimento também, né? Uhum. Ele te traz bastante essa ferramenta. Por isso, o diagnóstico é tão importante. Uhum. Porque existem características comuns. Uhum. E ela falou, o que você precisar adaptar, você fala, né? Eu já tinha o hábito de usar o fone de ouvido para me concentrar nas coisas. E aí eu entendi o porquê eu fazia aquilo, né? Então já comuniquei ela. Falei, em momentos você vai entrar aqui, eu vou estar com fone de ouvido, porque eu preciso para poder me concentrar e fazer meu trabalho. Porque senão eu fico voando aqui com tudo que está acontecendo e não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Né? Então, são adaptações assim, né? E eu sempre estudei com música. E às vezes a gente tem algumas questões na sala de aula que acabam virando uma barreira e não um acesso para o aluno ao conhecimento. Sim, a questão do barulho, né? A questão do barulho é uma coisa que muitas vezes atrapalha, te desconcentra, te tira daquele eixo que você estava ali, né? Desconfigura tudo que você, por exemplo, você estudou e chega na prova, algum barulho, alguma coisa, já acaba com tudo. Do centro, né? Muito bom. E aí, então, qual que é a responsabilidade da escola diante desse diagnóstico que foi recebido? Como que ela pode acolher, né, antes de adaptar? E você já falou da importância da escutativa, as famílias também, mas existe um caminho mais específico, assim, que você pode falar em relação ao encaminhamento, articulação com a rede de apoio? Que pode ajudar esse Sim, o acolhimento dessas famílias são muito importantes, porque muitas vezes nós falamos assim, que existe o filho real, o filho ideal e o filho real, né? Então, a primeira coisa, na hora que vem o diagnóstico, as mães passam muitas vezes por um período de luto, né? Porque, tipo assim, nossa, eu sonhei com essa criança desde o ventre, que ele ia crescer, ele ia ser isso, ele ia ser aquilo, ele ia se formar, e de repente o diagnóstico vem e ela acha que o mundo dela acaba. Depois que ela começa a ver a potencialidade do filho. Mas de início, baque, né? Como se diz, o castelinho cai, né? E aí depois ela começa a prestar atenção e saber os caminhos, como ajudar esse filho a desenvolver as suas potencialidades. Mesma coisa na escola. A escola, ela precisa fazer esse acolhimento da família, porque às vezes a mãe está desnorteada, ele não sabe para que lado ir. E os professores, querendo ou não, estudam um pouquinho mais sobre educação especial, apesar das nossas formações de professores ainda ser muito falhas no sentido da educação especial. Tá? Isso é uma discussão. Se eu não tivesse feito a pós de psicopedagogia, de educação especial, de neuro, após a minha faculdade, eu não teria metade do conhecimento que eu tenho hoje. Só a pedagogia, ela não me habilitou. Tá? A maior parte tanto a pedagogia quanto as licenciaturas, a gente acaba elas não tendo habilitam. uma defasagem muito grande em relação a essas questões. Né? Isso. Não habilitam, assim, elas têm algumas disciplinas, mas se você for ver em torno do total, ainda é pouco, né? Então, essa questão de realmente abraçar a família e fazer a socialização do aluno. O aluno, ele precisa de ser inserido no grupo, porque muitas vezes ele fica separado. A mãe chega, ela vê o filho dela lá sozinho, ela vê, ou então todo mundo dá risada, fala que ele é o doentinho, que ele é... Então, assim, eliminar essa questão do bullying, né? E fazer o abraço, o acolhimento dessa família, porque até mesmo a família ela vai aprendendo como lidar a partir do diagnóstico. Eu queria trazer, o que me veio à lembrança agora, uma experiência com um aluno autista que eu tinha. Ele não fazia, ele não queria ficar na sala de aula de forma alguma. E um dia eu estava trabalhando cores em língua inglesa, e aí eu trouxe uma música, né? E ele achou o máximo aquela música. A partir daquele dia, e foi uma experiência significativa para mim, porque eu não sabia como lidar. Né? Eu estava estudando, estava buscando, mas a eu não sabia. aprendizagem, ela tem que fazer sentido para todos os alunos. Não é só para o especial, Uhum, para todos. Pra todos. Então, assim, se você não mostrar que o que ele está aprendendo vai fazer sentido para ele, ele não se interessa.
E aí foi significativo para mim, porque foi um dos alunos, inclusive, que eu pedia para fazer desenhos. Porque ele não escrevia mesmo. Ele não escrevia, ele não registrava, ele não gostava de ficar ali, ele ficava andando o tempo todo. Mas a partir desse dia que ele viu a música, que ele se interessou e que eu dei voz para ele também, porque ele chegou perto de mim na frente da sala. Aquilo significou para ele. Uhum. Quando você descobre o significado da aprendizagem, você começa a gostar de aprender. Aí ele começou a ficar na minha aula, ele começou a participar, a trazer. Então, tudo que eu trazia, ele já tinha mais predisposição, sabe? E aí, assim, nas experiências que a gente vai aparando as arestas, vamos dizer assim, daquilo que a gente ainda precisa estudar. Porque dizer que a gente vai sair da faculdade pronto para lidar com toda essa diversidade, de jeito algum. Outra coisa, tanto a escola quanto as pessoas. Quando você fala que tem uma criança especial, o olhar de dó. Tipo, que dó. Não, são pessoas que têm uma potencialidade enorme, como eu disse. Se você não tem a visão, você desenvolve a audição. Se você não tem a audição, você desenvolve a visão. Então, essas pessoas especiais, ela tem algum instinto mais aguçado. Então, por exemplo, o autista tem o hiperfoco, o TDAH tem hiperfoco, né? Então, são coisas assim que se você pegar ele nesse sentido e aquilo fizer sentido para ele, por que ele está aprendendo? Você quer ver o adolescente, então? Todo adolescente. Se fizer sentido o que ele está aprendendo, ele passa a gostar. E aí ele desenvolve assim de um jeito, você potencializa o ensino na vida dele de um jeito que às vezes ele até ama, começa a amar ler, começa a amar... É verdade. Qual o papel do CRAS, da Unidade Básica de Saúde, do CAPS em relação a isso? É possível? Existem serviços públicos que as famílias podem procurar para auxiliar? Existem, sim, serviços públicos, porém a demanda é bem grande. Quando a gente fala assim, vai lá, faz uma avaliação neuropsicológica, passa pelo neurologista, aí a mãe fica na fila esperando um tempão e tal. Tem algumas entidades que antes faziam, eu acredito que até hoje fazem ainda, que é a Pestalozzi e a APAE. Eles faziam avaliação gratuita. Só que quando você diz para um pai, você marca, você vê que a criança tem alguma coisa, e você marca, você pode marcar ou enquanto pai ou enquanto professor, você pode falar para a mãe, olha, vamos lá levar tal dia, né? Leva tal dia ou qualquer coisa assim. Lá eles têm um conjunto multiprofissional que fazem essa avaliação. Porém, muitas pessoas, quando você fala, leva na PAI, a pessoa já, opa, peraí, leva na Pestalozzi, né? Sabe? Então, eu falo, não, meu filho não... Mas lá as avaliações eram gratuitas, eu não sei hoje. Tá? É bom a gente se informar, né? Porque às vezes tem. Outra coisa, nós temos as faculdades de psicologia. O serviço gratuito de psicólogos que atendem nos núcleos de psicologia da UFGD, da Anhanguera, da Unigran. Todos têm núcleos de psicologia, atende gratuito. Então, é um serviço que os pais podem, né? As famílias podem procurar aí para esse apoio, para esse diagnóstico, né? E pensando em educação inclusiva, né? Quais são os caminhos aí que a gente pode pensar em relação à formação, talvez projeto, como construir, né, essa cultura anticapacitista aí no ambiente escolar? Fazendo muita formação, muito curso, especializações. No caso que eu falei, né, se eu tivesse saído da faculdade e não tivesse feito a psicopedagogia, aí todo mundo fala, mas eu não quero trabalhar em clínica. A psicopedagogia, ela forma tanto para clínica quanto para... Ela é clínica e institucional. Então, assim, a psicopedagogia, a educação especial, a neuropsicopedagogia, a neuropedagogia, todas elas habilitam e ajudam a entender melhor o desenvolvimento infantil. E aí acabam trazendo para o professor toda essa resposta a essa angústia, porque eu acredito que os professores também, aqueles que são comprometidos com o seu trabalho, acabam, às vezes, ficam se sentindo perdidos mesmo. Até mesmo na identificação dos sintomas, né? E aí acaba, às vezes, ele está lá sobrecarregado e somente
se ele fizesse uma capacitação, ele já saberia, talvez, ali, gerenciar melhor, né? Sim, já identificaria alguns sintomas, algumas manias, que poderiam, mais cedo, chamar a família e dizer, olha, leva no especialista, né? Vamos... Porque às vezes ele fica, será que sou eu que não estou dando o meu melhor? Por que esse aluno não aprende? Será que eu não estou sabendo ensinar? Quais dos professores nunca perderam noite de sono pensando no aluno? O que eu vou fazer para ajudar aquele aluno? Não é verdade? Então, para de sofrer, professor. Vai buscar informação, faz formação, aciona quem precisa ser acionado para te ajudar, né? Não sofre sozinho. Porque às vezes a gente tem aquele medo também de, se eu fizer isso, vão achar que eu não dou conta. A gente não tem que dar conta de tudo, não. Nós não somos super-heróis. Somos seres humanos. Então, pede ajuda, né? Faz. E leva, né? Se na sua escola você percebe que não tem essa cultura anticapacitista, leva essa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje, né? De talvez propor um grupo de estudo, né? Nas formações da própria escola, que pelo menos aqui no nosso município, tem que ter um plano de formação, né? Sim. Que nesse plano de formação entre esses assuntos e vocês busquem. E até em algumas escolas, né? o pessoal tem me chamado e a gente vai falar a respeito de tudo isso, das neurodivergências, da forma de identificação, da forma de lidar com os pais, né? Então, assim, eu também trabalho com palestras nessa área, né? Isso é muito, muito legal. Adriana, estamos chegando, então, ao final do nosso episódio. Assim, ficou com gostinho de quero mais. Quem sabe a gente marca depois para falar mais. É muito assunto para... Pra gente eximir em uma conversa só, né? Acho que eu já até falei demais. Não, imagina. Nosso pessoal aqui que faz as gravações aqui já está acostumado. 1h e meia, a gente vai embora. A Letícia que lute depois para editar tudo. Quero agradecer, primeiro, por você ter aceitado esse bate-papo aqui com a gente. Fiquei muito feliz de você ter vindo, né? Não faz muito tempo que a gente se conhece. Foi difícil marcar, né? É verdade, né? A agenda da Adriana é concorridíssima, gente. E você gostaria de deixar alguma mensagem para os professores, profissionais da educação, ou para as famílias e alunos que estiverem assistindo nosso episódio? Para os professores que busquem cada dia mais capacitação, porque todos os dias nós aprendemos, o ser humano está em plena evolução, e graças a Deus, né? Para as famílias, o caminho é longo, é difícil, mas não desistam, tá? Para os alunos, vocês têm muito potencial, e acreditem no potencial de vocês, porque muitas vezes a gente encontra algumas barreiras que acabam limitando a gente. E aí fala, não, mas eu não consigo. Consegue. É mais difícil para o aluno especial, né? Mas para a pessoa especial, mas consegue. É só querer que consegue. E também é um momento assim que você pode indicar leitura, filme, ou falar de alguma coisa que você desenvolve, né? Porque eu sei que você não trabalha só lá na secretaria junto comigo, né? Então, você pode usar esse momento para as indicações e para falar do que você faz. Assim, um livro, quando eu recebi um aluno com autismo, eu não sabia nem para que lado ir, na época. O primeiro livro que eu consegui entender, que tem uma linguagem científica, mas é mais tranquila e fácil de entender, é O Mundo Singular, da Ana Beatriz Barbosa. Singular. Vamos deixar na descrição aqui. Se for TDAH, é o Mentes Inquietas. Mentes Inquietas. Se for autismo, é Mundo Singular. Se for crianças com maldade, sobre psicopatia, Mentes Perigosas. E assim vai. Então, assim, são livros assim, que é escrito por ela é médica, mas tem uma linguagem científica, mas é clara, linguagem clara. Simples, que a gente consegue entender. Isso. Que não é da área, mas consegue entender. Não procurem diagnóstico no Google, porque se você colocar no Google, vai sair o diagnóstico torto. E geralmente a gente olha lá uma coisa e já acha que é. Muitas vezes o paciente ou as mães chegam na escola e falam assim, esse moleque tem TDAH. Ou então chega lá o paciente e fala assim, eu tenho isso, isso e aquilo.
mas não foram diagnosticados por quem? Pelo Google, né? Não sou contra o Google de jeito nenhum. A tecnologia, ela trouxe muitos benefícios para a gente. Só que procurem especialistas também para afirmar ou não um diagnóstico, porque eles têm instrumentos adequados. Cientificamente comprovados. Isso, né? Instrumentos adequados, cientificamente comprovados. Bom, eu também sou psicóloga, tenho minha clínica de psicologia, trabalho com terapias, tenho vários pacientes já diagnosticados tardio, né? Também trabalho com mentorias na área do desenvolvimento pessoal e organização de tempo para famílias. Dou aula também para adultos. O que mais? Trabalho com cursos da Universidade da Família para mulheres. Então, trabalho com curso de mulheres. Palestras. É só entrar em contato que ela vai com só toda entrar alegria. em contato que eu vou, converso, explico. Tem grupo de mentorias de mulheres, de desenvolvimento pessoal. Trabalho também com empresas. Faço dinâmicas e alguns diagnósticos na área do RH. Você tem formação em RH também, Tem formação Ai, também. Gente, mulher estudada. Os laudos para concurso, bariátrica, vasectomia, etc. Porque eu também fiz uma pós na área de teste clínico, psicologia clínica e testes psicológicos. E aí a gente trabalha o desenvolvimento humano de forma integral. E tem cursos também. Ótimo. Se alguém quiser te procurar nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, PSI, Adriana Sisto. Okay, Sisto com S, tá? Vamos deixar também na descrição aqui. Adriana, muito obrigada, foi muito bom. Eu gostei de conversar bastante com você e espero, sim, desejo muito sucesso na sua caminhada, na sua trilha, que você continue trilhando aí esses caminhos na educação. Obrigada. Vamos finalizar, então, o nosso episódio. Educar é enxergar o outro em sua totalidade, com singularidades, potências e histórias que merecem ser respeitadas. Convido você a compartilhar esse episódio com todos os colegas da educação, com as famílias, com os estudantes que você conhece, que talvez você identifica também, que tem algum sinal, né? Para que ele talvez se identifique aqui e saiba os caminhos que ele pode traçar junto com as famílias deles, né? Vamos construir juntos, então, uma educação aí mais inclusiva e realmente inclusiva e acolhedora para os nossos alunos, sejam eles neurodivergentes ou com alguma deficiência física. Até o próximo episódio do Trilha do Mestre. Tchau, tchau!